É, Boa tarde a todos. Quero agradecer em nome da Ox e o nosso time pela participação de todos vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa portaria 47, que para as ECVs, para o nosso segmento, é uma revolução, né? Comparado aí à questão de livre mercado e aos demais estados da federação. E é um modelo que certamente vai ser seguido por outros estados, né? Então, quero agradecer. A gente vai tentar aqui já dar uma linha das principais dúvidas e automaticamente tem perguntas ainda que nós não temos resposta, né? Mas estamos aí falando com o Detran diariamente. E o nosso objetivo aqui é deixá-los a todos o mais atualizado possível, tá bom? Obrigado a todos aí. Passo a palavra para o Simon e para os demais colegas que vão tocar a reunião. Obrigado. Ana cá, obrigado, viu? Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como todos sabem, temos essa nova portaria prevista para estar entrando em vigor a partir do dia 1º de fevereiro, né? E como a gente estava analisando, a gente achou interessante a gente fazer essa live para que vocês todos matem as dúvidas e entendam como vai funcionar esse processo, o processo de vistoria, forma de pagamento do cidadão, recebimento da ECV, pagamento da TI e por aí vai, né? Então, basicamente, a gente vai começar o processo falando um pouco de como vai funcionar, os módulos que a gente vai ter, quais vão ser os itens que a gente vai abordar nessa live, e depois a gente vai pegando as perguntas que vocês forem enviando no chat, vai fazer um compilado, e no final da live a gente conversa sobre isso. O que eu gostaria de pedir para vocês? Nesse momento, como a gente vai ter muita informação, se surgir alguma dúvida, aguarda. Não mandem as dúvidas logo de início. Por quê? Pode ser que no decorrer da live a gente tenha essa dúvida que você está enviando para a gente, ou pensando em enviar, ela seja respondida. Então, vamos aguardar que a gente finalize o processo, aí vocês vão mandando aos poucos, tá bom? Então, vou começar a fazer o processo aqui junto ao nosso pessoal, referente ao que a gente vai abordar, tá? Então, Jefferson, vamos para a primeira parte, por favor. Então, assim, o que a gente vai pensar em orientar vocês, né? Então, assim, como todos sabem, temos uma mudança muito grande, né? E os impactos diretos que a gente vai ter, a parte de credenciamento, como todos vocês estão acompanhando, a gente teve uma modificação no Detran, algumas exigências que eles estão solicitando para vocês, e vocês separando que o processo está bem rigoroso. O processo de recusa do recredenciamento, eles estão bem rigorosos nesse processo. Então, consequentemente, quem ainda hoje não fez o processo, pelo amor de Deus, espero que todos tenham. Se tiver com alguma pendência, o nosso pessoal do comercial está à disposição para ajudar vocês, para matar todas as dúvidas e, claro, ajudar a concluir esse processo junto à ECV de vocês. A parte de estrutura operacional das ECVs, a gente vai ter umas modificações referente à forma de vistoria. Como todos sabem, hoje a gente tem câmera panorâmica, a gente tem um servidor, e algumas coisas a gente vai abordar isso para vocês. A parte de modalidade e valores de vistorias, vamos ter 3 valores, a gente vai abordar essas informações, 3 valores diferenciados, 3 modalidades diferenciadas, então isso tudo vai ser falado, está gerando muita dúvida com o pessoal das ECVs. Regras de pagamento, importantíssimo, tanto o cidadão vai pagar, como ele vai fazer isso, e a parte de recebimento. Acho que essa parte aí é a cereja do bolo, que é o que mais interessa para vocês. A parte de prazo para repasse financeiro, eu acho que também engloba essa parte de pagamento, tá bom? Então, esses são os itens que a gente vai. E aí, fiquem à vontade, para que depois de finalizar, mandar as dúvidas para nós. Vamos lá, Jefferson, vamos para o próximo item. Né? Aí a gente, como eu já tinha comentado, referente à parte de requisitos específicos, as modificações que a gente tem, né? Então, nesse momento, o que a gente sempre está orientando? Os clientes que estão entrando em contato com o nosso pessoal do comercial, eles orientam que deixe o processo mais atualizado possível, que fiquem atentos à validade de documentação, porque o Detran vai ficar no pé, o Detran vai acompanhar tudo isso via portal,
essa modificação do portal que eles fizeram, realmente é isso que eles querem fazer, eles querem acompanhar isso daí momentâneo, todo momento. Então, assim, a todo momento a gente vai ter o Detran fazendo as validações de documentação e tudo mais. Então, o que acontece? Vamos deixar tudo certinho, claro, consequentemente, para evitar bloqueios, suspensões e cancelamento, cassação, tá? Vamos lá, Jefferson, próximo item. A parte da classificação de vistoria, tá? Alguns clientes têm dúvida referente a isso. Pô, Simon, dentro da SCV, o que que eu vou fazer? O que que é essa identificação? O que que é a segurança e estrutura? Vou explicar para vocês. Identificação, não sei se vocês já fizeram, se vocês conhecem, pátio de leilão, pátio privado, é realizado esse tipo de identificação. Qual que é esse laudo de identificação? É o laudo de mera verificação. Quando esse laudo de mera verificação ele é realizado? Quando é feito o processo, exemplo, o Simon bate o veículo dele, existe uma perda total. Consequentemente, esse veículo vai para o pátio de leilão e tem que fazer um laudo de entrada do pátio, consequentemente fazendo a transferência para a seguradora, para a financeira e tudo mais. Então, é realizado esse laudo de identificação, que é o laudo de mera. O laudo que vai ser realizado dentro da SCV é esse laudo de segurança. Esse é o cara que vocês vão realizar diretamente dentro da SCV. Consequentemente, o laudo de segurança que vocês vão fazer na empresa de vocês vão fazer na concessionária e tudo mais. Estrutura é alteração de característica. Não sei se vocês conhecem. A gente tem hoje um laudo de avarias, que é a classificação desse veículo, se ele é pequena, média monta. Então, consequentemente, esse laudo de estrutura e alteração de característica é esse cara que ele é realizado. Geralmente aonde? Também no pátio de leilão. O Simon teve um sinistro no carro dele, a própria seguradora vai fazer esse laudo de avarias, ou PMI, como vocês melhor entender, e que vocês quiserem, consequentemente vai classificar. Vai fazer a classificação para saber se esse veículo volta a rodar ou não. Então, esse é o laudo de estrutura e alteração de características. Beleza? Próximo, Jefferson. Aí a parte das informações referente à parte de pagamento, tá? Então, o que acontece? Hoje, o Simon precisa fazer uma vistoria, o Simon cidadão. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer o processo de entrar no portal do Detran, depois a gente vai mostrar para vocês esse processo, como deve ser realizado. O Simon cidadão entra, vai fazer o preenchimento de algumas informações. Nesse caso, hoje, nesse momento, ele vai logar e vai fazer o processo de colocar os dados do CPF. Consequentemente, ele vai abrir as modalidades de vistoria que devem ser realizadas, o cidadão vai escolher, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o processo de estar fazendo a geração da taxa, ou fazer o caso o pagamento vai ser via Pix. Lembrando, muitos clientes, muitas ECVs estão entrando em contato com a gente, perguntando como vai ser feito esse pagamento? Esse pagamento vai ser feito somente via Pix, tá? Inclusive, aproveitando que a gente já está falando sobre isso, Jefferson, você consegue colocar a imagem do portal para ficar mais claro para o pessoal? Assim eles entendem como o cidadão lá na ponta vai fazer o processo? Se você conseguir colocar agora, seria show de bola. O processo é muito simples, viu, pessoal? Até aproveitando, uma das conversas que a gente estava tendo agora há pouco é sobre esse processo. Por quê? Hoje, o que está acontecendo? O cidadão entra no portal, loga com o Gov, então vai fazer o processo de geração. Dá uma olhada. O processo é bem simples. O que o cidadão vai fazer? Ali no quarto item do canto direito superior, a gente tem a informação aqui, ó, geração de taxas. Ele vai clicar em gerar taxa. Ele vai ter que fazer o processo, ele vai ter que se logar com o Gov, né? Clicou em gerar taxa, ele vai clicar referente no selecione, pode clicar em opção, por favor. Aí ele vai colocar a vistoria rúbrica, sempre essa opção, tá, pessoal? Sempre essa opção. Ele vai colocar o CPF dele. Simon, quem que vai fazer isso? Um comprador ou um vendedor? Isso é indiferente. Por quê? Nesse momento, que a gente precisa que exista uma taxa gerada, exista uma taxa paga, consequentemente, independente de quem seja, tá? Ele vai fazer esse processo e vai escolher a vistoria. O laudo de vocês,
Vai lá, Jefferson, fica à vontade. Como a gente conversou, eu tenho essas modalidades, tá? Aí ele vai escolher o laudo específico para laudos de transferência. Consequentemente, ele vai ter a informação para quem que está relacionando essa taxa, qual o CPF que está solicitando, ele faz essa validação via conta gov, vai verificar o valor e, consequentemente, ele vai clicar em confirmar. Clicando em confirmar, pode clicar em confirmar, Jefferson, por favor. Ele vai gerar o quê? O Pix. Gerou o Pix para pagamento. Algumas pessoas, alguns clientes estão entrando em contato com a gente perguntando o seguinte: Simon, quanto tempo vai demorar para estar compensando essa taxa? Como todos sabem, o processo de Pix é um processo muito rápido, então é instantâneo, tá? A gente fez alguns testes, a gente fez algumas simulações que pagou automaticamente, ele já vai ter a opção de já estar em vistoria, já estar decidindo o momento que ele quer fazer esse processo de vistoria. Beleza? Então, basicamente, esse momento é o momento que ele vai fazer o pagamento. O processo é bem simples, como vocês repararam, não tem muito segredo. Pode ser que mude, pode ser que daqui até o dia 1º de fevereiro, exista alguma mudança nesse processo? Sim, pode ser. Pode ser que o Detran coloque alguma informação referente à placa, pode ser que o Detran informação referente ao renovando o veículo, mas nesse momento, via portal, o que a gente tem é esse processo bem simples. E quando no momento de gerar a taxa, escolheu o tipo de serviço, selecionou o TIC e gerou o Pix. Fez o pagamento, ok. Nesse momento ainda não está sendo utilizado esse formato. Está disponível, sim, está disponível, mas não é para os clientes utilizarem, pelo amor de Deus, não faça isso. Beleza? Jefferson, volta para o slide referente à apresentação, por favor. E qualquer dúvida que vocês tiverem referente a isso, já vai deixando anotado aí. Parece muita coisa, parece que o processo está mudando bastante, né? Realmente está mudando, mas se vocês separarem, não tem muita dificuldade, né? Então, assim, para o cidadão lá na ponta, eu acho que é um processo bem seguro, um processo bem rápido para ele. Então, o que eu entendi? O Detran está tentando, a gente entendeu, né? A gente como GC, tentando facilitar o processo, tanto a parte para o cidadão, quanto a parte de CV. Segundo item que a gente está disponível aqui, que está descrito, as ECVs não devem mais cobrar diretamente do cliente. Então, isso é interessante vocês saberem. Vocês não fazem mais pagamento, o cliente, desculpa, não faz mais pagamento nenhum para a ECV. Uma única coisa que está autorizado via portaria, tá? Se vocês separarem referente laudo móvel, cobrar taxa de deslocamento. Isso está autorizado. Aí tem que validar essa parte de taxa de deslocamento, valores e tudo mais. Então, essa cobrança pode ser realizada. Então, vocês não cobram mais nada. Uma outra coisa interessante também, que é legal vocês saberem, para TI, a ECV não vai fazer mais pagamento nenhum. Esse repasse, como todos sabem, vai ser feito para quem? Vai ser feito para o Detran, para a empresa de tecnologia. Consequentemente, a mesma coisa para o auditor. Beleza? Então, é isso. Consequentemente, após a validação, o Detran realiza o repasse automático para as ECVs. Quando a gente fala validação, é a integração do laudo. Vamos para o próximo item, Jefferson, por favor. Aí a parte do repasse, né, que é da ECVs, que será efetuado após a confirmação da realização da vistoria, automaticamente é feito para vocês. O repasse vai ser feito para a auditora e vai ser para a empresa de tecnologia. Lembrando o seguinte, que mediante a validação completa do processo, quando a gente fala validação completa do processo, é a integração do laudo, tá? Fez o processo de integração do laudo, aí ele vai essa liberação para vocês referente a isso. Então, pô, Simon, quanto tempo vai demorar? De acordo a live do pessoal do Detran, que eles fizeram com o pessoal do Sindivist, pelo que a gente conversou com o pessoal, esse processo é para ser instantâneo. Pode ser que tenha um atraso? Sim. Não entenda isso como um atraso. A partir do momento que vocês finalizarem a vistoria, pode ser que tenha um gap, como o próprio Vinícius, ele falou que teria um gap de atraso referente a isso. Então, isso pode ser que aconteça de 5, de 10 minutos, mas o pagamento é instantâneo. Então, fiquem tranquilos referente a isso daí, tá? Vamos para o próximo item, por favor, Jefferson. Uma das coisas importantes que vocês precisam ficar atentos, e eu imagino que os nossos clientes OX já têm que já estejam providenciando ou já providenciaram 100% das ICVs, precisam ter uma conta pessoa jurídica, uma conta PJ no Banco do Brasil. Para quê? Para que o Detran faça esse repasse. Alguns clientes entram em contato, Simon,
O Oxxo, comercial, existe a necessidade de ser Banco do Brasil, não pode ser Caixa? Nesse momento, seja Banco do Brasil. Pode ser que mais para frente alguns outros bancos? Sim, mas nesse momento a gente não tem informação nenhuma. Todos, por favor, abram conta pessoais jurídicas no Banco do Brasil, tá bom? Fiquem atentos a isso daí. Vocês vão receber os valores em cima dessa conta aí de vocês, beleza? Próximo. Aí vamos falar de valores, que acho que é o que interessa para vocês. Parte de valores que a gente vai ter de cobrança, né? O laudo de identificação, a gente... Pessoal, só uma correção rápida referente aos valores que foram passados para vocês na live. Houve o reajuste de 2025 para 2026, porém, os valores informados na live são os valores de 2025. Consequentemente, esse valor está desatualizado. Agora, nesse quadrado lateral, é o valor vigente para o ano 2026. Resumindo, se baseiem com esses dados aqui ao lado, tá bom? Então, são os valores corretos que vocês receberão junto ao repasse do Detran, tá bom? Forte abraço, até mais. Vocês vão ter disponíveis na conta de vocês. Vamos para o próximo. Aí, referente à parte de adequação das novas diretrizes, são as modificações que vocês vão ter que fazer, né? É o que eu tinha falado no início, a parte de regularização da parte do credenciamento, manter tudo certinho, a parte de documentação, renovação, de historiador e tudo mais. A parte de se adaptar à operação às novas exigências, tá? Quando a gente fala novas exigências, exemplo, vistoria. O historiador vai ter que fazer um laudo um pouco diferenciado, fotos diferenciadas, a parte de vídeo e tudo mais. Logo mais a gente vai mostrar um vídeo para vocês, que vocês vão entender melhor, tá? A parte de conta do Banco do Brasil, padrão, todos precisam fazer isso. E a parte da equipe, né? A equipe estar alinhada para estar fazendo todos os processos necessários. Então, basicamente, é isso que vocês precisam fazer no momento. Próximo, por favor. Dúvidas vai ficar para depois, tá? Para depois a gente vai fazer esse processo de dúvidas, se caso eu vi que subiram algumas dúvidas aqui no chat, depois a gente vai bater um papo, e aí a gente vai mostrar logo mais aí, daqui a pouco, um vídeo para vocês. Vamos lá, pessoal. Complementando aqui as informações, se o cliente pagar a taxa na hora, eu entendi o seguinte, Simon é um cidadão, Simon vai até ver. Aí, exemplo, Jefferson nesse ele fala assim, Simon, você já fez o pagamento da taxa? Não, ainda não. Eu não sei como fazer. Aí você vê, pode entrar no portal, se logar, o cliente pode se logar com o login dele e fazer o processo de pagamento da taxa. Lembra que eu conversei com vocês referente à parte de liberação? O pagamento é instantâneo. Então, se caso o cliente chegar até esse vídeo de vocês sem o pagamento, eles podem fazer o processo de pagamento. Vocês geram a taxa, ele faz o pagamento no Pix, e instantaneamente esse processo já é liberado. Sendo o processo liberado, quando o Simon chega com a taxa já paga, ou paga no momento que estiver na ECV, automaticamente o nosso sistema da Ops vai receber um ok, e aí vocês vão conseguir iniciar a ordem de serviço pelo sistema. Se caso não tiver o pagamento compensado, o sistema vai retornar uma informação falando que não existe pagamento realizado. Como esse processo hoje está muito rápido, então não tem gargalo nenhum. Então esse processo vai ser bem rápido. Então fiquem tranquilos, se o cliente chegar sem fazer o pagamento, vocês podem fazer esse processo para ajudar eles, tá? Então, fique tranquilo. Uma coisa que eu já falei, né, sobre quem pode fazer o pagamento da taxa, o vendedor ou o comprador. Independente de quem está fazendo o pagamento da taxa, o importante é a taxa estar sendo paga. Nesse momento está sendo nesse formato. Tá? Pode ser que o Detran mude alguma coisa mais para frente? Sim, mas nesse momento vocês viram que o processo é simples. Ele não pergunta se é o vendedor que está fazendo o pagamento, se é o comprador que está fazendo esse processo. Então, não se prendam a isso daí. Então, isso não é nenhum impeditivo. Então, ambos, quem está comprando, quem está vendendo, pode fazer esse processo e está fazendo o pagamento. Tá? Outra coisa que o pessoal perguntou para a gente aqui, o pagamento poderá ser feito por cartão ou somente Pix. Como a gente viu ali no portal, nesse momento, o pagamento que está disponível, a forma de pagamento que está disponível, é o formato Pix, tá? Então, assim, pode ser que mais para frente tenha algum processo diferenciado, que o Detran entenda que existe a possibilidade de via cartão de crédito, principalmente. Mas hoje, como é que vai ser o processo? Pix. Então, não vamos mudar nada.
Então, vamos focar na parte do Pix, se caso algum cliente perguntar, a forma de pagamento que a gente tem nesse momento é o formato de Pix, tá? Se o cliente pagar a taxa errada, né, ele escolheu a taxa errada, com um nome diferente, alguma coisa nesse processo. Então, assim, pensando em nome diferente, não tem a necessidade de colocar o nome. Como o processo é gerado em cima do log, a gente vai fazer o quê? A validação é em cima do CPF. Então, não coloca nome, não coloca nenhuma informação além disso. Se caso ele escolha a modalidade do serviço errado, que realmente aparece uma relação de serviços aí ele selecionou, o que teria que fazer? Não cabe a ECV regularizar isso. Se empresa de TI consegue resolver isso para a gente, não cabe a nós. A gente não tem nenhum acesso para estar alinhando isso. A orientação é conversar com o cliente e orientar que o cidadão procure o site do Detran para estar fazendo essas correções. Então, a ECV não consegue manipular ou alterar isso, e a empresa de TI também não vai conseguir fazer esse processo, tá? Prazo de repasse dos valores para a ECV. Como eu falei para vocês, o prazo de repasse, ele é no momento que for finalizado o processo da vistoria por completo. Então, não tem demora. Isso é automático. Finalizou o processo de vistoria por completo, junto à ECV, vocês já vão receber isso daí. Pode ser que tenha uma pequena demora, sim, 5, 10 minutos, mas é praticamente meio que instantâneo, tá? Depois a gente vai conversar sobre o vídeo. Jefferson, o vídeo está pronto? Se estiver pronto, a gente bate um papo sobre o vídeo, a gente coloca o vídeo para rodar. Só um momento, Simon, só mais um minutinho. Beleza, eu vou continuar aqui então, tá? Obrigado. Aí teve uma cliente que perguntou assim, quais são os objetivos, as mudanças no processo de vistoria, o que muda na execução do laudo na ponta. Então, só antecipando esse vídeo que o Jefferson vai passar para vocês. Pensando no processo que é realizado pelo vistoriador. O que a gente vai ter de exigência? Logo de cara, vocês vão precisar fazer um processo referente a 2 vídeos, né? Não sei se vocês se recordam, na época da pandemia, tinha o laudo delivery. Esse laudo delivery era praticamente parecido com esse laudo que vocês vão realizar. Então, a gente vai ter que fazer um vídeo, vocês vão precisar fazer um vídeo, né? Um vídeo sem áudio, com algumas validações, com algumas filmagens específicas, e aí um vídeo com áudio, funcionamento do motor, funcionamento de buzina, essas coisas assim. Então, por isso que eu necessito desses 2 vídeos, desses áudios, vídeo com áudio e vídeo sem áudio. Então, quando tiver um vídeo aí, vocês vão entender melhor sobre o processo que vocês devem fazer. Fica um pouco mais claro. Algumas fotos específicas vocês vão precisar incluir no processo de vocês. Muitas ECVs entram em contato com a gente, pô, Simon, mas vai demorar o processo, vai ficar um pouco mais complicado, vai ficar detalhado. Hoje, a gente tem um exemplo de estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul faz um processo idêntico. Então, assim, houve essa modificação, o pessoal ficou com a preocupação referente à demora, ia ficar um processo mais difícil de fazer, e aí, consequentemente, o pessoal começou a trabalhar e não houve todo esse impacto. É um processo bem tranquilo. Claro, uma vistoria que vocês demoravam para fazer 15, 20 minutos, consequentemente, vai ter um acréscimo de tempo nisso daí. Então, consequentemente, vai aumentar, porque a quantidade de fotos de alguns itens vão ser diferenciados. Vai ser incluso alguns casos específicos. Mas, nada que vai impactar demais aí no processo de vocês, tá? Fiquem tranquilos sobre isso daí. Tem uma outra coisa aqui que o pessoal falou sobre a conta, né? Se realmente era obrigatório fazer o processo. Sim, eu comentei com vocês, todas as ECVs, 100% precisam ter conta no Banco do Brasil. A parte de valores, a vistoria de transferência, ela terá o mesmo valor para todas as categorias, moto, caminhão, enfim, qual seja o processo? Sim. Então, se vocês forem fazer um laudo de transferência num veículo médio, veículo grande, veículo pequeno, é o mesmo processo. Lembrando que um veículo acima de 10 toneladas, que vocês vão até o cliente para estar fazendo o processo, pô, mas eu vou ter que rodar 50 quilômetros para estar fazendo esse processo de vistoria. Posso cobrar deslocamento? Está autorizado. Vocês podem fazer esse deslocamento, tá? Então, o processo feito dentro da ECV, o processo feito fora da ECV, o valor vai ser o mesmo. Laudo em concessionária, qual vai ser o valor? Vai ser o padrão do laudo de transferência, que é aquele de segurança que vocês viram acima aí. Consequentemente, que vai ficar para a ECV é R$ 147,92.
Beleza? Vamos para o outro item aqui. Uma dúvida importante que vocês precisam ficar atentos daí. Se o contrato na Prodesp estiver errado, como corrigir? Isso é importante vocês ficarem de olho. Se caso vocês identificarem algum erro, alguma coisa que esteja divergente, vocês precisam fazer o quê? Vocês devem abrir um chamado junto à Prodesp. A Prodesp precisa verificar. O nosso pessoal do comercial tem um caminho para isso. Você tem um processo específico que vocês devem fazer. E a Prodesp está fazendo esse processo bem rápido, estão resolvendo. Então, podem fazer esse processo numa boa que vai ser resolvido. Está acontecendo? Pouquíssimos casos, coisas simples. Não é nada muito grave que impacte o processo de vistoria ou funcionamento da empresa. Vocês fiquem tranquilos, tá bom? A parte de... As vistorias serão por agendamentos? Obrigatório? Não. Como eu falei no início para vocês, o cidadão vai, faz o pagamento, fez o pagamento, ele vai provavelmente receber uma informação falando que foi já liberado para ele estar fazendo o processo na ECV. Não precisa fazer agendamento. A escolha na empresa de vistoria fica a critério do cidadão. Então, ele não vai ter obrigatoriedade de fazer agendamento ou algum direcionamento randômico, não. Então, nada muda no processo de vocês. O cidadão vai conseguir escolher a vistoria que ele quer fazer, o processo de transferência, tá bom? Uma outra coisa que falaram, a partir do dia 1/2, muda tudo de uma vez ou haverá fase de transição? O que acontece? A gente questionou o Detran referente a isso daí. Por que a gente questionou? É uma mudança absurda, uma mudança enorme, vai mudar muita coisa. O Detran está fazendo análise, pode ser que logo mais eles passem informações para a gente. Hoje a gente não tem essa informação, a gente está aguardando o posicionamento por parte do órgão, pode ser que logo mais a gente tenha alguma informação. Consequentemente, se a gente tiver alguma informação diferenciada, a gente vai estar passando para vocês, tá? Uma outra coisa, será permitido a reutilização dos laudos na nova modalidade? Sim, né? A parte de reutilização continua sendo possível, né? Não muda nada essa regra referente a fazer o processo de reutilização. Então, deixa eu conectar para ver como é que fica. Vocês podem fazer esse processo de reutilização. Qual o tempo mínimo obrigatório das filmagens internas e externas? Como eu falei para vocês, vocês vão precisar fazer uma filmagem, na verdade, 2 filmagens, uma filmagem com áudio, uma filmagem sem áudio. Não temos um prazo estipulado, não temos um tempo mínimo, um tempo máximo. Porém, vocês virarem para a gente e falarem assim, olha, eu fiz uma filmagem no veículo aqui de 10 segundos. Vocês vão ver os itens que a gente precisa fazer o processo de análise. 10 segundos não vai fazer, 15 segundos não vai fazer. Então, a gente tem que ter um bom senso por parte do vistoriador. Eles fazendo o processo lá na ponta, está evidente que ele sabe se ele já focalizou todos os itens que devem ser analisados. Se ele já fez o processo, ok, ótimo. Se caso ele precisar fazer um vídeo um pouquinho mais demorado, estou fazendo um ônibus para analisar alguns itens, que é um pouco maior, vai demorar um pouco, tem problema? Não, isso não é um problema nenhum. Então, eu não tenho prazo máximo, eu não tenho prazo mínimo, tá? De filmagem. Então, fiquem tranquilos referente a isso daí. Como fazer um vídeo de muitos itens com tempo curto? Aí a pessoa até colocou assim, padrão de boas práticas para cumprir sem reprovar. O que acontece? Nesse caso, é como eu tinha falado acima, fazer um vídeo que se adeque ao tipo de veículo que vocês estão fazendo. Se for um carro normal, você faz um vídeo, não precisa ser um veículo tão extenso, não é um veículo tão extenso, um vídeo tão demorado, consequentemente, o vídeo vai ser mais rapidinho. Agora, se for um veículo maior, se for um ônibus, se for um veículo mais complexo, consequentemente, a gente vai ter essa demora referente ao processo de filmagem, tá bom? Veículos com itens de difícil acesso, a partir de motor, mantém o mesmo procedimento? Não vai mudar nada, a regra continua a mesma, tá? Veículos de difícil acesso, como todos sabem, em São Paulo a gente tem um local que vocês selecionam de difícil acesso, consequentemente vai aumentar o prazo para vocês estarem fazendo o processo de desmontagem. Quando eu falo vocês, o cidadão vai até a mecânica ou até a concessionária, faz a desmontagem, e aí chama vocês para capturar a imagem. Consequentemente, vocês conseguem ir até o local e fazer o processo de captura da imagem. Uma outra coisa que o pessoal também perguntou, casos específicos Renave, CSV e Insufilme, como ficam?
Aí, o que eles perguntaram? Eu tive uma pergunta aqui de uma cliente falando sobre o seguinte, como fica a parte de Renave com essas mudanças no sistema? Parte de Renave é quando o veículo está entrando para uma concessionária. Consequentemente, vocês vão até o local, faz a vistoria móvel, e esse laudo é um laudo de entrada. Pensando no processo da ECV, nada mudou. Continua tendo necessidade de incluir esse veículo no Renave. Ah, mas é o formato novo do Detran. Indiferente. A necessidade de colocar em estoque para a concessionária e entrar no Renave para ter todos esses cadastros. Então, nada mudou. Continua necessário fazer o processo. Vistoria de segurança veicular. Regularização. Será mediante a CSV? O que acontece? A gente não tem nada falando sobre isso, né? A não ser que o veículo está indo até a SCV para fazer alguma regularização que já passou por uma ITL, uma empresa de médico. Consequentemente, existe a necessidade, como é hoje. Eu chego na ECV de vocês precisando fazer uma alteração de característica que eu preciso mandar para o Detran, consequentemente, eu preciso exigir que ele tenha o CSV. Tanto que não sei se vocês sabem, claro, eu imagino que todos já tenham pegado no caso assim, precisa fazer o processo referente à ITL. Então, os clientes chegam até a ECV de vocês já com o CSV, que é o laudo do Inmetro. Então, realmente existe a necessidade, mas são casos específicos de alteração de características, tá bom? Referente à parte de insufilme, né? Com esse formato novo, vai mudar alguma coisa na resolução que fala sobre insufilme? Parte de para-brisa, essas coisas assim? Não mudou nada, continua no mesmo formato. A gente tem um processo novo junto ao processo de vistoria, mas os itens que vocês devem analisar, os itens de segurança que devem ser analisados, nada mudou. Eu não tive nada mais, nada menos. Então, mantém do jeito que está, tá bom, pessoal? Então, esses itens não devem modificar nada. A parte que é uma parte interessante que vocês precisam saber também é a parte fiscal, né? Sobre a nota fiscal. Porque o que acontece? A gente perguntou sobre a emissão da nota fiscal. Quem emite, para quem e qual o procedimento na operação? Então, referente à nota fiscal, ela deve ser emitida para o cidadão. Então, a ECV tem a necessidade de fazer o processo de emissão de nota fiscal, tá? Não sei se vocês assistiram a live que o Vinícius fez, junto com o Sinvist, ele falou que o Detran não vai acompanhar isso, tá? Porém, o grande problema, vocês precisam ficar atentos, porque 100% do processo será registrado, e aí todos os repasses que o Detran estão fazendo para as ECVs, que eles realizarem para as ECVs, pode ser que a Receita Federal solicite essas informações. A partir do momento que a Receita Federal for fazer um reparo, o que o Detran está fazendo de repasse? E o que a ECV X está fazendo de emissão de nota fiscal, e tem um problema aí, pode ser que vocês tenham um problema junto com o pessoal da Receita. Por isso, façam o processo corretamente. 100% dos processos de vistoria deve ser feito a geração da nota fiscal. Então, continuem decidindo que vocês façam esse processo. Tá bom? Uma outra coisa que uma outra cliente perguntou para a gente, né? Após a integração, qual o prazo, o tempo para a ECV receber o laudo, o retorno do laudo em sistema? Como vocês sabem, imagino que vocês sabem, quando vocês finalizarem o processo de vistoria, então a gente tem um procedimento novo que vai passar pela auditora, né? Então, vocês finalizam o processo na ECV, esse laudo vai para a auditora vai fazer a análise e, consequentemente, vai liberar o PDF para vocês. Como, não sei se vocês deram uma olhada na portaria, a gente tem uma exigência por parte do Detran nesse processo. Então, o que a auditora vai ter que fazer? Só vou entrar nesse detalhe para vocês terem mais ou menos ideia. 90% dos registros que baterem na auditora, eles têm que fazer o processo em 5 minutos. Os laudos que baterem lá, eles têm que fazer esse processo em 5 minutos. 7%, 10 minutos, eles têm que analisar esse processo em 10 minutos, os laudos, e 3% em 15 minutos. Vamos imaginar um mundo perfeito, caminho feliz. 90% desses laudos em 5 minutos. Pode ser que a ECV tenha um atraso de finalização, a ECV finalizou, e o Detran ainda não fez a liberação? Pode, mas vamos pensar que dentro desses 5, 10 minutos, ou chutando alto, vamos pensar no pior cenário aí, 15 minutos. Então, o prazo não é tão alto. Então, fiquem tranquilos sobre isso. Imagino que a gente não tem toda essa demora, tá bom? Então, deixa eu até perguntar, Jefferson, como é que tá a parte do vídeo aí?
Posso continuar por aqui? O vídeo já está pronto já, na hora que quiser É? transmitir. Eu estou vendo aqui as perguntas. Já está finalizando. Deixa eu finalizar aqui com as duas perguntas aqui só. Eu já encerro aqui a parte de perguntas e respostas. E aí a gente vai para o vídeo, tá bom? Tá bom? Legal. Outra pergunta aqui. Se o Detran passar a pagar as ECVs e os sistemas, como fica o modelo comercial? As ECVs ainda pagam a Oxy? É aquilo que eu falei no início para vocês, quando a gente estava batendo papo. A ECV não vai mais precisar fazer o pagamento para a Oxy. Lembra que eu falei? O valor X do laudo para o cidadão, isso vai ser feito o quê? Um repasse para a ECV, a empresa de TI e para a auditora. Consequentemente, o que vai acontecer? Quem vai fazer o pagamento para a Oxy, a empresa de TI, vai ser o Detran. Então, a ECV não paga mais nada para a gente. A ECV não recebe mais nada do cidadão e não paga mais nada para a empresa de TI. Esse processo vai ser feito diretamente pelo Detran, tá bom? Esse repasse. Agora, eu tenho uma última pergunta aqui. Com a auditoria / validação mais rígida, exemplo, 100%, por que existe a permanência do seguro de risco operacional para ECV? Muitas empresas entraram em contato com o nosso comercial, entraram em contato comigo, quando saiu a nova portaria, falando sobre isso, se ia ter a necessidade de manter o seguro, a parte de seguro de risco operacional. Mas eu tenho uma auditora agora, eu tenho um processo mais detalhado no aplicativo da Oxy, que vai ser feito. Eu preciso manter? Sim, ainda existe a necessidade. Do mesmo jeito que vocês, ECVs, têm o processo do seguro, o GC, a Oxy, a empresa de TI, tem esse seguro, e o pessoal da auditora também vai ter esse processo. Então, assim, se Deus o livre, existe a possibilidade de passar um veículo ruim, ECV não pegou, a parte de inteligência artificial da Oxy não pegou, e a auditora também não pegou, alguém vai ter que pagar. E aí tem que verificar o processo, como vai ser feito, e aí teria que acionar esse seguro de todas as partes, mas todas as partes seriam acionadas. O seguro está previsto, não sei se vocês sabem, na resolução 941. Então, todas as ECVs precisam ter esse seguro. Então, assim, se vocês forem fazer o regerenciamento e não tiver seguro, então não vai passar. Então, vocês precisam ter isso, tá? Não é porque mudou o processo, que eu tenho a auditora, que eu tenho a validação da inteligência artificial da Oxy, que vocês não precisam ter mais esse seguro. Precisa sim. Então, mantenha isso, tá bom? Pessoal, da minha parte de perguntas e respostas é essa. Jefferson vai passar para vocês o processo de vistoria. Prestem atenção, ficou muito legal esse vídeo. O vistoriador é o Simon, fiz um processo para mostrar para vocês aí o mais próximo do que vocês fazem na realidade. Foi eu que fiz esse processo. Espero que vocês gostem. Após isso, a gente bate um papo referente a tudo que foi falado aqui. Tá bom? Obrigado por enquanto, pessoal. Jefferson, com você. Antes de iniciar o vídeo, tá, a gente está fazendo uma prévia do que pode ser a nova vistoria, tá? Pode ser que em algum momento, até que inicie essa portaria, pode ser que altere algumas coisas, como questão de fotos, tá? A gente vai falar de algumas fotos, mas pode ser que quando iniciar ou aumente ou diminua as fotos. Pode ser que o processo altere aí no partir do momento. Então, isso aqui seria uma prévia, uma demonstração de como será aí a vistoria, tá bom? Vou transmitir a tela aqui para vocês. Oxinet apresenta prévia da nova modalidade São Paulo. Para garantir a maior segurança e confiabilidade no processo de vistoria, ao acessar o sistema, o aplicativo solicitará login e senha do vistoriador e o reconhecimento facial com prova de vida. Ao realizar o login, o usuário será direcionado para fazer o reconhecimento facial. Após a validação facial, o vistoriador poderá iniciar as vistorias. Para iniciar uma nova ordem de serviço, basta clicar no botão de mais e selecionar o tipo de ordem de serviço que deseja realizar. O usuário deverá informar o tipo de vistoria, placa do veículo, renovando o veículo, posto de vistoria e token de pagamento. O sistema validará se há autorização vigente para iniciar a vistoria, então certifique que os dados informados estão corretos. Se houver um ou mais caracteres errados,
sendo de placa, Renavan ou token não passará pela validação. Após a validação, o vistoriador será direcionado para a validação facial com prova de vida para iniciar a vistoria. Será necessário realizar 2 vídeos. No primeiro vídeo, deverão ser capturadas imagens do veículo com todas as partes fechadas e vidros cerrados, registrando-se a volta completa em 360 graus, com movimentos horizontais e verticais se necessário, abrangendo obrigatoriamente os seguintes itens: placas, para-choques traseiro e dianteiro, todos os pneus com os dianteiros esterçados, evidenciando a banda de rodagem e o indicador de desgaste da banda TWI, para-brisa, limpador de para-brisa em funcionamento, sistema de sinalização e iluminação em funcionamento. Para facilitar e instruir o vistoriador, o aplicativo informará na tela um indicativo claro do procedimento que deverá ser realizado, como posicionamento, movimentos, foco e duração. O vistoriador terá 120 segundos entre o primeiro e o segundo vídeo. Se ultrapassar esse tempo, deverá realizar o primeiro vídeo novamente. O segundo vídeo, além das imagens, será capturado o áudio. No segundo vídeo, deverão ser capturadas imagens do veículo com portas, capô, porta-malas ou caçamba abertos, registrando-se os seguintes itens: compartimento do motor com o veículo em funcionamento, interior do veículo, incluindo bancos, vidros, espelhos retrovisores, funcionamento dos cintos de segurança e painel aceso, compartimento de bagagem, porta-malas ou caçambas abertos, estepe fora do veículo, evidenciando a banda de rodagem e o TWI, equipamentos obrigatórios posicionados em seu local de origem. Seção de fotos. O aplicativo habilitará a captura de imagens e sinalizará quais fotos são obrigatórias, guiando o usuário foto a foto. Fotos obrigatórias: traseira esquerda em 45 graus, traseira direita em 45 graus, dianteira esquerda em 45 graus, dianteira direita em 45 graus, placa traseira, QR Code traseiro, plaqueta ou etiqueta, placa dianteira, QR Code dianteiro, pneus, odômetro, chassi, motor, itens de segurança, documento do responsável pelo veículo, facial do responsável pelo veículo, documento do veículo. Assim como nos vídeos, o aplicativo também apresentará um indicativo claro do que deve ser feito nas categorias de fotos, ângulo, aproximação, evidências e foco, além de contar com a tecnologia de inteligência artificial, nas leituras de UCR de motor e chassi, sendo capaz de identificar se a foto realizada é da categoria selecionada, se é foto recapturada, ou seja, foto de outra foto, e se pertence ao veículo a qual está sendo vistoriado. O sistema ainda registrará de forma auditável toda e qualquer hipótese de interrupção do processo de vistoria, incluindo o motivo da paralisação e as etapas concluídas até aquele momento, garantindo a transparência e a rastreabilidade das ações. O aplicativo gerará alerta imediato ao vistoriador na hipótese de divergência entre a imagem do VIN e os dados cadastrais do veículo. O tempo máximo para a realização da vistoria será definido pelo Detran SP. Todos os registros realizados serão verificados mediante a localização geográfica por GPS. O monitoramento será contínuo durante toda a vistoria veicular. É vedado o upload manual ou utilização de arquivos externos. Por esse motivo, não é possível realizar fotos ou vídeos em outros dispositivos e realizar o upload de arquivos externos. O aplicativo está preparado para detectar e bloquear tentativas de uso de aplicativos de simulação de GPS. Não é possível finalizar o processo de vistoria se houver fotos ou vídeos obrigatórios pendentes. Na ausência de uma ou mais fotos, não habilitará a opção de finalizar. O aplicativo apresentará o checklist para conferência e confirmação dos itens exigidos. O checklist é filtrado de acordo com o tipo de veículo que está sendo vistoriado. O usuário deverá coletar os dados necessários para a emissão da nota fiscal. Após o preenchimento de todos os dados, fotos e vídeos, o vistoriador poderá finalizar a vistoria com a facial. O sistema processará a vistoria e enviará para a auditoria. A vistoria será submetida à auditoria do Detran. No momento que houver o parecer sobre o processo, o sistema enviará um alerta informando o resultado e disponibiliza o PDF do laudo para o download.
Para maiores informações, procure nossa equipe de suporte ou comercial. Equipe Oxinet, sempre à disposição. Show de bola, Jefferson. Obrigado, viu? Valeu Não. mesmo. Pessoal, vocês viram que mudou um pouco o processo aí na conta para vocês, né? Então, esse vídeo que a gente fez, a gente vai disponibilizar justamente esse vídeo para vocês analisarem, para vocês entenderem mais sobre o processo, tá? Então, fica tudo muito rápido aqui, a gente vai deixar isso disponível para vocês. Essa live a gente está gravando, tá? Vai ficar gravada, a gente vai jogar no YouTube também, para que vocês assistam quando vocês precisarem. Só queria fazer uma correção referente a esse caso, o cidadão erre o processo de solicitação de tipo de vistoria, essas coisas assim. Aí a gente estava confirmando aqui agora há pouco, e o Detran passou a informação para a gente que já existe a possibilidade do cidadão solicitar a devolução do valor no prazo de 80 dias. Então, ele pode fazer esse processo de solicitação. Porque se você já fizeram um processo de Pix, quando você faz ou recebe, você consegue devolver. Isso vai ficar disponível também junto ao órgão. Você manda uma solicitação, explica o que aconteceu, e o Detran e o órgão vai fazer o processo de devolução para vocês, no caso, para vocês, para o cidadão. Então, vocês podem orientar se caso acontecer. Beleza? Pessoal, eu vou abrir um campo agora para a gente bater um papo referente às dúvidas que foram enviadas para a gente. Então, o Gustavo vai entrar na conversa aqui agora, a gente vai bater um papo, ele vai fazer algumas perguntas que foram enviadas no momento da live. E aí eu vou responder para vocês isso daí, tá bom? Bora lá, Gustavo. Gustavo é do nosso comercial, tá? Fala pessoal, boa noite. Simon, tá me ouvindo? Beleza? Vamos lá. Se o cliente não tiver acesso ao Gov, pode ser feito pelo Gov de outra pessoa? Pode sim. Não sei se vocês repararam a validação que a gente tem junto ao portal no momento de fazer o processo de geração do Pix, né? Independente de quem está solicitando. A gente precisa de uma taxa gerada, consequentemente uma taxa paga. Imagina que o cidadão chegue até a ECV e pergunte, eu não fiz o pagamento. Eu não tenho acesso ao Gov. Vocês da ECV conseguem fazer? Vocês conseguem. Então, é o proprietário, pode fazer o processo, é o vendedor, né? É o comprador. Então, não existe essa validação. É o que eu comentei com vocês. Pode ser que mais para frente, amanhã ou depois, mude esse processo, tem alguma validação de quem está vendendo, de quem está comprando, que coloca a placa, coloca o Renavan? Sim, pode ser que tenha, mas nesse momento não. Nesse momento, como vocês viram no portal do Gov, está bem simples o processo. Então, a gente não tem ninguém específico que possa fazer esse processo. Então, fiquem tranquilos sobre isso. Simon, vou fazer uma contribuição. Oi. Hoje, o que acontece? Quem trabalha com lojista, concessionários, clientes que têm grande volume, o Detran vai permitir que este cliente compre um lote de vistoria, 50, 20, 30, e automaticamente, a hora que ele for utilizando, ele vai travar esse pagamento através de placa e Renavan. Isso. Então, por exemplo, isso vai ajudar muito quem trabalha com concessionárias, vai ajudar muito quem trabalha com lojistas, tá certo? É a contribuição que eu queria fazer. Não, perfeito. Neca, então, inclusive, na verdade, é um formato como se fosse um formato pré-pago. Ele já comprou um lote de vistorias, por exemplo, 50, 100 vistorias, principalmente o pessoal que tem um volume muito grande. É meio como se fosse um pré-pago, né? É isso legal. Aí. Ótimo, show de bola. Maravilha. Tá bom, obrigado, viu? Vamos lá, Gustavo. Próxima pergunta, por favor. Vamos lá, Simon. Podemos fazer o pagamento para o cliente caso ele não tenha o Pix? Eu falei aí na pergunta anterior, né? Sim, a gente não tem validação de quem está fazendo o pagamento. Eu preciso ter um pagamento. O pagamento está realizado, independente de quem fez o processo. Vida que segue, dá para fazer. Nesse momento, vamos imaginar que o Detran não faça a operação. Se caso tiver alguma modificação referente a isso, pode ser que a gente tenha algumas mudanças, mas nesse momento não valida isso. Tá. Empresas que já possuem conta no Banco do Brasil, têm a necessidade de uma nova abertura ou posso seguir com a mesma conta, sendo PJ? Sendo uma conta PJ da empresa, estando o nome da empresa, razão social,
CNPJ da ECV, pode ser utilizado assim. Não tem problema, não tem necessidade de abrir outra. Independente de quanto tempo que a ECV tem essa conta. Isso não vai ser validado. Pode utilizar essa conta assim. Tá. Aqui, o cadastro das contas já está disponível? Aí eu mesmo respondo aqui, Simon. Pessoal, tem o campo, né? O Detran disponibilizou esse campo para inserir, porém ele ainda não está disponível, né? Você tenta acessar e não tem como seguir em frente. Então, assim, o Detran deixou visualmente o campo lá, mas vocês não conseguem seguir ainda, tá bom? A gente está acompanhando, comunicando o Detran, e assim que estiver disponível, a gente vai lançar comunicado para vocês poderem dar sequência com esse processo, tá bom? Esse local que o Gustavo comentou é o local junto ao portal do Detran para cadastro da conta. Então, 100% das ECVs precisam fazer o processo de inclusão dos dados, conta corrente, agência, todos os dados das empresas de vocês referente à conta do Banco do Brasil, e aí vai ser feito um cadastro via portal. Logo mais vai estar sendo disponibilizado. O repasse, ele será por laudo ou por lote? O repasse vai ser por laudo, né? Como eu comentei para vocês no início, quando vocês fizerem o processo de vistoria, né? Provavelmente essa pergunta veio antes da gente conversar, fez a vistoria, automaticamente vocês vão receber. Finalizou o processo por completo, né? Que nem o pessoal do Detran deixa isso bem claro. Finalizou o processo por completo, o cliente saiu com o PDF, com a vistoria na mão, automaticamente a ECV já vai receber o valor da vistoria. Quando um laudo der reprova, como vai funcionar o repasse e o prazo de retorno sem custo? Uma coisa interessante para as ECVs aí. Hoje, o que a gente tem no formato que está em vigor? O cliente tem 30 dias para estar retornando até a ECV. Simon Cidadão foi até a ECV, fez o laudo reprovado por algum motivo, tem que regularizar, ele tem 30 dias. Nesse novo formato, fiquem atentos, a gente está falando de 15 dias, tá? Então, o cliente vai ter 15 dias para estar fazendo a regularização e estar voltando até a ECV. Pô, mas e o pagamento? O pagamento, a ECV já vai receber logo no início, tá? Vocês fizeram um laudo, emitiu o laudo, independente se for um laudo aprovado para apontamento, reprovado ou aprovado, vocês já vão receber. Pô, mas e quando retornar? Quando retornar, não tem custo. Esses 30 dias hoje não tem custo nenhum para a ECV. A empresa de TI, a Ox, não cobra de vocês. Consequentemente, agora no formato novo, vão ser os 15 dias. Então, vocês não têm gasto nenhum. Vocês também não vão receber, porque vocês receberam o processo anteriormente. Bom, basicamente isso. Existe alguma mudança para atendimento de lojista, agência? É que, na verdade, é o que o Neca comentou, né? A concessionária que tem um volume grande, principalmente pátio de leilão, o pessoal vai conseguir fazer isso aí via lote. Então, vai ser esse formato meio que pré-pago. Eu compro 50 vistorias, eu vou fazendo para o cliente tal, consequentemente vai meio que debitando. Então, é basicamente esse formato, é esse cenário, Gustavo, nesse momento. Perfeito, vamos lá. Qual o valor que deveremos informar na nota fiscal? O valor integral pago pelo cliente ou parcial recebido por nós? Que a ECV está recebendo, né? Que é os R$142. Certo, vamos lá. Tem muita gente também com dúvida nos valores, o que o cliente vai pagar na ponta e o que eles vão receber por vistoria. Certo. Posso falar aqui ou você tem essa? Bom, eu tenho as informações aqui, mas se você quiser falar, Gustavo, fica à vontade, vai lá. Vamos lá, pessoal. Na vistoria de identificação, que se enquadra preparação para leilão, seguradora, consolidação de propriedade, baixa com laudo fotográfico, o cliente vai estar pagando o valor de R$ 101,80, né? Isso ele pagando na ponta para o Detran, e a ECV recebe pelo laudo realizado R$ 71,26. Laudo de segurança, né, que se enquadra o de transferência comum que vocês fazem hoje. O cliente vai estar pagando R$ 203,61 e a ECV recebendo, né, R$ 147. Perfeito? Laudo de estrutura alteração. O cliente vai estar pagando R$ 147 e é onde se enquadra os laudos classificação de danos, pequena, média e grande monta, tá bom? E a ECV vai estar recebendo R$ 103, ok? Gustavo. Inclusive, pessoal, a gente vai ter um documento também no nosso portal falando sobre todas essas modificações, portaria nova, valores e tudo mais.
Então, fiquem tranquilos. Além de a gente ter a live que vai ficar gravada, a gente vai ter um documento no portal. Se caso vocês quiserem consultar, até mesmo se o cliente começar a questionar, ó, tá aqui, ó, tô com a portaria do Detran, se você quiser, você pode dar uma olhada. Então, é um portal da Office, é o nosso site, que vocês vão ter a possibilidade de estar fazendo essa consulta. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter a condição de acessar isso daí a qualquer momento, viu? Bora lá, Gustavo. Próxima pergunta. Móvel será apenas veículo com PBT alto ou passeio poderão ser feito como era a antiga delivery? Não, a gente tem que ficar atento a isso daí, tá? Como a gente está tendo a mudança somente no procedimento, hoje a gente não vai ter a possibilidade de fazer a delivery como era na época da pandemia. Então, veículos acima de 10 toneladas podem ser feitos em qualquer local, tá? Ok, não tem problema nenhum. Porém, veículos médios, veículos pequenos e tudo mais, devem ser realizados dentro da ECV e também podem ser feitos nos pátios cadastradas, concessionária, revendas e pátios privados ou públicos. Nada mudou, mas o formato delivery, nesse momento de vocês fazerem a vistoria em qualquer local, na rua, na casa do cliente, nesse momento, não tem nada sobre isso, tá? Então, não vamos nem pensar nisso nesse momento. Perfeito, Simon. Vou só retificar aqui a informação anterior referente aos valores dos laudos, né? Identificação veicular. O cliente paga R$ 105,66 e a ECV recebe R$ 73,96. Segurança, que é onde se enquadra a transferência, né, de propriedade. O cliente paga R$ 211,31, a ECV recebe R$ 147,92. Estrutura e alteração. O cliente paga na ponta R$ 147,92, a ECV recebe R$ 103,54. E esse documento vai ser partilhado também para as ECVs, tá bom? Legal, legal. Só complementar uma coisa, que pode ser que logo mais a gente tenha uma modificação referente à parte de veículos acima de 10 toneladas, tá? Então, assim, hoje, 10 toneladas, se o cliente tem um caminhão que você precise ir até a transportadora dele, vocês conseguem fazer acima de 10 toneladas. O Detran está estudando a possibilidade de fazer essa liberação dos outros veículos, tá? Então, veículos de 3.500 quilos, 3.500 toneladas, ou 4.500, por aí vai. Então, pode ser que logo mais a gente tenha uma modificação, tenha um estudo. A gente teve um exemplo aí da pandemia que funcionou muito bem. Então, hoje não mudou nada, mas pode ser que mude algo, porque a gente está estudando isso. Então, vamos ver. Pode ser que logo mais a gente tenha novidades sobre isso. Mas, nesse momento, não. 10 toneladas apenas não, que vocês conseguem fazer diretamente no local que esteja sem cadastrar posto. Próximo. Simon. Gostaria de saber sobre vistorias que estão sendo reprovadas ainda nesse formato. Quando tiver alteração, como que vai ser feito? Terá necessidade de pagamento de nova taxa? Imagino que não. A gente pode até repassar essa informação, porque o processo de taxa hoje, ele não é validado, né? Então, assim, o Detran não tem informação sobre o pagamento de taxa. Ele paga simplesmente DCV, e a gente não tem essa informação. Porém, eu imagino que o laudo reprovado, ele vai estar no portal, né? Então, a gente vai ter o laudo reprovado e a gente, consequentemente, vai ter a data. Então, pode ser que mude alguma coisa referente a isso. Gustavo, essa pergunta seria interessante uma pergunta para a gente estar encaminhando para o órgão. Porque como vai ser feita essa validação? Eu entendi a preocupação desse cliente referente a isso. Então, deixa essa pergunta anotada. A gente vai questionar o pessoal do Detran sobre isso. Acho que é uma boa a gente bater um papo com eles sobre essa informação. Perfeito, eu deixei anotado aqui. Vamos lá. A próxima pergunta é sobre vistoriadores na plataforma, né, com a estabilidade que a gente tem tido aí esses dias. Se tem alguma resolução, alguma coisa. Pessoal, o Detran, nessa última semana que passou e agora, né, ele tem resolvido alguns casos. Eu vou orientar vocês que estão com o processo de vistoriador parado, chama no contato do comercial, tá bom? A gente vai orientar vocês. Mas uma primeira orientação já, entra no processo dos credenciados lá na plataforma, com o login do Gov do vistoriador, que vocês já pediram cadastro, e verifica se não tem nada em aberto, tá bom? Nenhuma solicitação que falta ali dar um aceite, tá bom? Um termo, porque a maioria dos casos estão parados nisso. O processo é solicitado, dá o primeiro aceite, né, que tem um cheque lá primeiro, e o segundo aceite não está sendo feito, tá bom? Então, precisa ser feito isso daí. E os demais, entrem em contato com o comercial que a gente vai orientando vocês, tá?
Pablo, eu recebi, inclusive, agora, a pessoa falou que não está conseguindo mandar mensagem para a gente, perguntando sobre os laudos de infração, tá? Laudo de infração, valores continuam, no caso, hoje a gente tem um valor diferenciado, a diferença mínima do valor que é pago, porém, ela vai entrar no mesmo processo, né, Gustavo? Ela vai ser o mesmo processo de transferência, então não vai ter diferença nenhuma. A partir do laudo Certo. de infração, mesma coisa. Tá aberto aí para o pessoal poder falar novamente, tá bom, Simon? Maravilha. Acabaram as perguntas, mais nada? Outra coisa também referente a esse processo, né, no portal dos credenciados, vistoriadores que estava travado, a gente já teve o retorno do Detran, tá bom? Foi solicitado o pedido para a Prodesp, então eles já estão trabalhando nisso daí, eles já estão cientes desses erros, tá? Outra pergunta, qual o requisito mínimo para os aparelhos celulares que devemos utilizar? Nesse momento, a gente tem muitos clientes utilizando celulares um pouco mais antigos, né? Então, assim, o que a gente orienta que vocês façam? Hoje, com essa portaria nova, a gente vai ter uma quantidade maior de fotos, a gente vai ter os 2 vídeos, vídeo com áudio, vídeo sem áudio. Consequentemente, eu vou precisar de um celular com melhor desempenho. Então, o celular, quanto mais atualizado possível, melhor. Consequentemente, você tendo um celular um pouco mais antigo, pode ser que rode o processo do sistema, o processo de vistoria, sim, você tem uma certa lentidão, essas coisas assim. Com um celular um pouco mais atualizado, o processo de vistoria é um processo que vai andar melhor, né? Não vai ter travamento, essas coisas assim. Então, pensem nisso, pensem em fazer um investimento para que agilize o processo de vocês aí na ponta. Simon, só contribuindo com essa pergunta, a gente ainda, o Detran ainda vai disponibilizar a documentação de integração, as fotos e os vídeos, naturalmente, elas terão uma resolução maior, e aí, com essa documentação que o Detran, assim que o Detran liberar a documentação e tiver definido a resolução e a quantidade de frame dos vídeos que vão ser feitos, a gente vai conseguir mapear um hardware mínimo do smartphone para recomendar para todos. Então, assim que tiver definido, a gente vai liberar, a gente vai passar a recomendação de quais aparelhos serão ideais para a execução da vistoria. Show de bola, as especificações, né, Flávio? Legal, legal. Perfeito, pessoal. Então, referente a essa parte de celulares, especificações, vamos aguardar, como o Flávio falou aí acima, esse processo, que o Detran passe para a gente algumas especificações, o que eu vou ter que mandar para ele como empresa de TI, foto, tamanho, essas coisas assim, e aí a gente alinha com vocês, tá bom? Mas vamos, Gustavo, eu tô vendo que tá subindo algumas perguntas aí, eu não tô conseguindo... Daqui a pouco eu vou ter que dar uma parada para voltar lá para tabular de novo, o pessoal tá mandando aí. Vamos lá. Quem é a empresa auditora? Na verdade, o que acontece? Não sei se vocês acompanharam nas portarias que saíram no Diário Oficial, a gente tem algumas empresas que saíram de auditoria, as auditoras, né? Você tem a relação aí fácil, Gustavo? Ou eu estou complicando você? Se não tiver, não tem problema, tá? Ô, Logo mais, Flávio, a gente... Oi, pessoal, Ricardo. deixa eu comentar. Pessoal, a questão da empresa de auditoria, hoje, até este momento, tem 5 empresas que protocolaram a documentação, tá? E saíram aí já praticamente 4 portarias, tá, do Detran, dizendo que ela foi habilitada, porém, a portaria torna-se sem efeito até que se seja realmente homologada na POC, que é a prova de conceito operacional. Tá, mas hoje você tem aí praticamente 5 empresas, ok? São empresas, uma delas, 2 ou 3 delas, que já atuam no mercado de auditorias em outros estados e que estão aí oferecendo a mesma oportunidade aqui de São Paulo, mas, por enquanto, aprovada, homologada, ainda nenhuma, assim como as integradoras, né? Todas nós, integradoras e auditoras, estamos aguardando os manuais de integração, conforme o Flávio citou, para a gente poder entender o que nós temos que ajustar imediatamente para começar o mais rápido possível. E o mesmo para... Bom, né, cara? Obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Referente às auditoras, como, né, quem informou aí acima, a gente não tem as empresas, a gente tem algumas empresas
liberadas, porém tem que fazer todos esses trâmites aí referente à parte de liberação. Então, se a gente falar assim, eu tenho alguma pronta para trabalhar hoje, já autorizada pelo Detran? Não, a gente não tem, porque tem todo esse processo de finalização junto ao Detran, beleza? Vamos lá, Jefferson, ou Gustavo, se for. Eu vi que está subindo algumas perguntas aí, alguns clientes me chamaram, peço até desculpas, estou olhando para baixo, o pessoal me Pode dar chamou aqui, sequência, Simon? Vai lá, vamos lá, Gustavo. Vamos lá. O cliente poderá ficar no carro para acionar nas luzes e nos faróis, ou vamos ter que ter 2 vistoriadores para cada laudo? Na verdade, o Gustavo, eu não tenho nada falando sobre isso, sobre sim ou sobre não. Porém, eu vou dar um exemplo dos estados que a gente tem trabalhando nesse formato. Mato Grosso do Sul. Eu tenho 2 historiadores. O historiador que vai estar internamente fazendo o processo de colocar os limpadores para funcionar, a parte de sinalização, tanto a parte de mostrar o motor que está funcionando, acelerando, buzina e tudo mais. Então, assim, como a gente sabe, não é legal o cliente ficar junto fazendo o processo. Porque tem cliente que você vai ver e falar assim, você não consegue ir dentro do carro lá fazer um procedimento para mim? Tem cliente que não vai ligar, mas tem cliente que não vai achar legal. Então, vamos pensar em ter os historiadores que façam, os credenciados, os historiadores de vocês que façam esse processo aí. Eu acho que é até melhor. Se o documento do veículo for digital e for a TPV, como será feito? Eu imagino que nesse processo, o que a gente tem hoje, né, o processo novo mantém o mesmo. Então, a modificação que a gente está tendo é no procedimento operacional, essas coisas assim. Então, vamos manter o formato que a gente tem nesse momento. Não vamos mudar nada. Não é porque está entrando essa portaria nova que a gente vai mudar o procedimento. Deixa eu conectar. Perfeito. A abertura de iOS poderá ser feita pelo computador ou somente pelo celular? E a digitação pode ser feita pelo computador? O que vai acontecer vai ser o seguinte, hoje a gente tem um cenário um pouco diferenciado. O formato que vocês têm hoje, vocês têm a panorâmica, vocês têm as máquinas de digitação e vocês têm o servidor. Nesse novo formato, a gente não vai ter mais as panorâmicas. Consequentemente, a gente não vai ter um laudo, quando eu falo processo de laudo interno, é abertura pelo computador. Vai ser uma espécie de laudo no formato móvel. No formato móvel, não consegue abrir pelo sistema. É tudo feito o processo diretamente pelo celular. Até, Flávio, se você quiser me corrigir se eu estiver errado, é isso mesmo? A gente não vai ter o processo sendo iniciado pelo PC, pelo sistema de digitação? Confirma isso para mim, por favor. Me corrija se eu estiver errado. Teve a portaria 47, né? Ela tem essa alteração, né? Onde o início e o fim do processo de vistoria, ele vai ser feito 100% pelo app. Então, vai iniciar com validação do pagamento, autenticação facial, né? Login de multiusuário, né? De dupla autenticação, início e fim da vistoria com autenticação facial do vistoriador com prova de vida. Não. Todos os processamentos de inteligência artificial, validação do veículo, tudo no aplicativo. Tudo aplicativo, legal. Computador vai ser utilizado para controle das vistorias, controle de produção, para validação das fotos, né, depois de feito. E essa é uma das alterações que a nova portaria da 47 providenciou. Show de bola, perfeito. Então, o formato móvel, e aí, consequentemente, como vai ser feitas essas validações da face do vistoriador no início e no final, não tem como fazer isso pelo PC. Então, resumindo, pessoal, não temos a possibilidade de abrir mais a vistoria pelo sistema, é o que eu falei para vocês. É o formato móvel, então, faz a facial, como a gente mostrou no vídeo para vocês no início e no final. Então, esquece abertura de ordem de serviço pelo PC, tá bom? Então, é tudo feito pelo celular. O processo é idêntico ao processo móvel que a gente tem hoje, com algumas modificações, algumas validações diferenciadas. Bora lá, Gustavo. Uma pergunta aqui que se enquadra já nisso, né?
com essas mudanças, o pessoal perguntando se ainda vai ter a necessidade de ter um servidor, né? Então, Obrigatoriedade. sim, duas coisas que a gente não vai ter mais a necessidade que a ECV tenha, a obrigatoriedade de ter aquele servidor, aquela comunicação entre as máquinas, essas coisas assim. Hoje a gente não vai ter isso. Eu não vou precisar de um servidor, a gente não vai precisar de câmera, porque vocês sabem que a necessidade de ter o servidor é porque a câmera panorâmica faz a parte dos vídeos, eu preciso armazenar isso diretamente no servidor. O Detran exige que a gente deixe isso armazenado, tanto no servidor quanto na nossa sala cópia. Os vídeos hoje vão ser realizados, hoje não, no formato novo, vão ser realizados diretamente pelo celular e, consequentemente, eu não tenho essa necessidade de armazenamento. Então, eu não preciso do leitor biométrico, o procedimento vai ser feito diretamente pelo celular, pelo smartphone, né? E esquece a necessidade de panorâmica e servidor. Então, a gente não precisa mais. Ok. Toda TI será o mesmo processo? Toda TI. Esse processo é independente de TI, não é uma exclusividade da Oxy ou alguma outra empresa. Não. Isso é uma exigência do Detran. Consequentemente, ele vai englobar todas as TIs. Se caso tiver uma TI que, pô, eu não consigo atender isso, sinto muito. O Detran não vai aceitar que esse cara seja homologado, que essa empresa de TI entre no mercado. Então, provavelmente, eu acho que essa empresa não entra no mercado sem atender todas as especificações, tanto TI quanto as auditoras e tudo mais. O processo é bem rigoroso nesse momento, então precisa atender todas as especificações. Perfeito. Caso o cliente não tenha CNH, pode ser o RG? Na verdade, o que a gente precisa, né? Eu vi que subiu até uma pergunta, eu consegui acompanhar, perguntou sobre quem levou o veículo, não é o proprietário, é o condutor. A gente precisa da CNH, né, do condutor, né? Porém, algumas dúvidas acontecem até hoje, nesse momento. O que eu preciso no momento de fazer a vistoria? A gente precisa de um documento oficial. Consequentemente, a CNH é o documento mais utilizado. Porém, de acordo, o Detran passou algumas informações para a gente até entrou em contato com o pessoal do Detran sobre isso. Então, o documento oficial preferencial é a CNH. Porém, temos outros documentos que podem ser utilizados, sim, tá? Sendo documento oficial, dá para utilizar. Porém, o documento, não vou falar obrigatório, mas o documento mais utilizado é a CNH, né? Laudo reprovado por etiqueta ETA, ausente ou danificada. No caso de GM, no batente, são alguns modelos ausentes. Serão reprovados e a pessoa retorna à loja com a etiqueta de porta já instalada? Sim, precisa fazer instalação, né? Na verdade, o Simon Cidadão vai até a ECV, ele tem um laudo reprovado, eu preciso sair da ECV e fazer o processo de regularização. Regularizo com as etiquetas, pelo amor de Deus, não vai chegar na ECV, eu vou levar a etiqueta, cola para mim aqui. Não, isso não é o papel da ECV. Então, ele deve fazer aonde ele adquiriu a etiqueta, o procedimento que ele solicitou, ele faz por lá. Então, não é um procedimento que a ECV deve fazer. Mas vocês sabem onde fica. Não, está bem colado. Step de caminhão, vai precisar também estar fora do veículo conforme a portaria? A gente está validando algumas informações referente a step, não somente step de caminhão, mas step de um veículo de uma forma geral. Detran falou que provavelmente tem algumas modificações referente a isso, tá? Então, vamos aguardar. Nesse momento, eu não vou falar nada sobre isso, porque a gente vai ter algumas modificações, justamente por causa dos caminhões, alguns veículos que têm uma dificuldade de estar tirando o step, essas coisas assim. Então, a gente, não somente a Oxy, as empresas de TI entraram em contato com o Detran, a gente acabou expondo essas informações para eles, e eles estão analisando. Pode ser que algo mude, tá? Então, vamos manter hoje do jeito que está. E aí a gente vai batendo um papo sobre essas informações aí logo mais. Se caso mudar algo, ou entrar alguma modificação, te avisa vocês. No caso de motor elétrico, carro elétrico, né? Como gravar o funcionamento para que não seja reprovado? O Detran, quando bater o olho no veículo e identificar que é um carro elétrico, eu imagino que ele já não vai validar. Eu vou dar um exemplo do motor em funcionamento, né? O carro elétrico não faz barulho. Então, a partir do momento que eles identificarem que trata-se de veículo, imagina que a inteligência artificial do Detran vai fazer essa validação. E é um veículo elétrico. Pô, mas peraí, eu não tenho barulho do motor. Opa, peraí, é um veículo elétrico. Entendeu? Então, consequentemente, acho que isso vai ser invalidado.
Se tiver alguma informação diferente, a gente está aguardando retorno sobre isso, mas pode ser que isso não mude muito, não. Vou conseguir utilizar o boroscópio para tirar a foto do motor? Do processo operacional, algumas especificações, mas medidor de espessura, que eu vi que alguém perguntou sobre medidor de espessura, a necessidade de ter esses equipamentos, nada mudou. Mantém a necessidade, tá? Quando eu estiver no pátio de veículos pesados, fazendo carretas, ou numa loja e não tiver nenhum motorista no local, como faremos a identificação do comprador ou vendedor? Nesse caso, é o que eu falo, né? Hoje é feito como? Hoje a gente precisa que tenha informação. Então, não mudou nada do processo anterior. Então, hoje a gente precisa dessa informação. Como é que eles fazem? Eles colocam a informação de quem? Então, assim, a gente tem que ver como é que o pessoal da ECV está fazendo. A gente tem umas informações obrigatórias em frente a isso, que precisa subir no sistema. Consequentemente, nesse formato novo, precisa subir. Então, a obrigatoriedade continua. Simon, quanto a isso, a questão da aplicação do posto de vistoria continua igual. Então, a vistoria de comércio vai continuar validando o posto, Concessionária e tudo mais. verificar se ele está adquirindo, tá vendendo o veículo. Se está entrando ou está saindo, né, Flávio? A verdade é essa, né? Então, o processo continua mesmo. Legal. Tudo bom. Obrigado. Já no gancho dessa pergunta aí, facial responsável do veículo, caso o proprietário não esteja, o vistoriador poderá ser o responsável da facial? Não. Inclusive, a facial é uma das modificações que a gente está tendo junto ao Detran. Né, Flávio? Inclusive, eu vi que você apareceu aí. O Detran está modificando, realmente fala nessa nova portaria sobre a necessidade da facial, só que parece que vai ser modificado isso, né, Flávio? Então, pode ser que a gente não vai exigir a facial. Não vai exigir. Então, desconsidera essa informação, Gustavo. Não vai ter necessidade de colocar essa facial. É uma das coisas que vão mudar. Perfeito, Simon. Vamos lá. Carros que exigem mais tempo para conseguir tirar foto do motor. Alguns Tigo, por exemplo. Como vai funcionar o prazo para tirar a foto? A gente vai ter aquele caso de difícil acesso, que a gente, quando seleciona o difícil acesso, a gente tem a opção de aumentar, ampliar o prazo, e vai até o local e faz o processo, né? E aí, caso contrário, Flávio, eu queria até confirmar uma coisa com você sobre prazo de vistoria. Hoje o prazo de vistoria é de 2 horas, né? A gente não tem nada falando sobre prazo máximo. Você consegue só me reforçar sobre isso? Hoje é 2 horas no novo formato. Imagina que dia 1º/2 entre o novo formato. Tem prazo máximo? A portaria ela informa que o Detran vai definir. Isso mesmo. Espera que vai chegar na documentação técnica. Muito bom, então vamos aguardar. Legal. No novo tempo, novo prazo máximo de cada vistoria. Show de bola, tá bom. Então é isso, Gustavo. Então, referente a esse caso, como hoje a gente não tem o processo definido de tempo máximo para estar fazendo o laudo, a gente não tem como definir. Porém, hoje, o processo que a gente tem são as 2 horas, então a gente não tem como fugir disso, a não ser que seja de difícil acesso. Aí a gente consegue ampliar, tá? Então, deixa como é que tá. Perfeito. Caso a validade da CNH do condutor estiver vencida, pode fazer a vistoria? Sim, eu acho que hoje a gente já não tem essa validação de validade, estar válido ou não. A gente não valida. A ECV na ponta não vai validar se esse documento está válido ou não. Então, validade do documento, nesse momento, é relevante. Imagino que nesse processo novo vai estar no mesmo formato. Perfeito, vamos lá. Em caso de veículos antigos que não têm etiquetas, na reprova, como instruir o cliente? O que acontece é o seguinte, né? A gente vai manter o mesmo processo que é feito hoje. Então, não é porque mudou o procedimento, o que mudou a portaria, que a gente vai modificar algo. Então, vamos trabalhar no mesmo formato que está sendo feito hoje, a gente não vai mudar nada, mantém as solicitações, se tiver que regularizar, a gente sabe que a gente tem ano e modelo específico que a gente precisa fazer esse processo de validação. Certos anos de fabricação a gente não valida, a ECV não valida essas informações. Então, não vamos mudar. Continua no mesmo formato também, tá? Vamos lá. E
E vocês vão colocar o link do vídeo aonde? Essa é a última pergunta, tá, Flávio? Simon, de resto aí é o que o pessoal perguntou, as mesmas coisas, e a gente vai disponibilizar o link do vídeo com as informações. Cortou, eu não consegui ouvir, desculpa. Vamos lá. As perguntas que o pessoal mandou aí são as mesmas, né? Então, todas já foram tabuladas, e a última pergunta que ficou é onde nós vamos disponibilizar o link do vídeo. Tá. O link do vídeo de demonstração do processo, novo processo, a gente vai subir no YouTube, tá? Se for o link referente ao Da live. o da live a gente vai subir no YouTube. Ambos os casos a gente vai subir no YouTube. O link para a validação do novo processo que o historiador vai fazer na conta da ECV, tá? E esse link dessa live também sobe no YouTube. Ambos os casos. Consequentemente, a gente vai subir nos grupos de nossos clientes. A gente vai deixar disponível no sistema também nos comunicados que aparecem também. Então, é interessante a gente deixar da forma mais fácil para o cliente. Então, sistema, grupos dos nossos clientes, YouTube, público, vai ficar disponível sim. Perfeito. Então, as outras dúvidas do pessoal são as mesmas, né, que já foram respondidas na live aí pelo que eu vi. Então, a gente consegue já finalizar a parte de perguntas por aqui. Bom, é isso mesmo. A minha parte também, Gustavo, eu acho que eu vou até finalizar também. Eu acho que é muita informação, vai mudar muita coisa no processo das ECVs na ponta, o procedimento de vistoria vai mudar, vídeos, fotos e tudo mais. Então, não deixe de entrar em contato com a gente, todos têm meu contato, se caso vocês quiserem me chamar privado, pode chamar Gustavo, o pessoal do comercial, a parte do nosso suporte, Rodrigo, Karina, Lucas, o pessoal do atendimento. Então, a gente está à disposição para tirar todas essas dúvidas de vocês. Pode ser que muita coisa que a gente conversou hoje seja alterada, mude alguma coisa pelo Detran, como o Fábio falou, tem muita coisa pendente ainda que pode ser que modifique. Mas assim que a gente tiver algum tipo de informação diferente, o Simon aparece no Instagram, a gente faz um outro bate-papo, se caso a gente começar a ver que tem muita informação que a gente precisa passar para vocês, a gente faz uma outra live que eu acho bem interessante a gente pensar e manter essa comunicação com vocês, tá? Nesse momento, eu só tenho que agradecer esse tempo de vocês, depois do expediente, a gente tem 1h e pouco aí de live, 1h e pouco de informação, que são informações úteis para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Não sei se o Flávio quer acrescentar alguma coisa, ou o Gustavo, ou o Meca, fiquem à vontade aí. Caso contrário, minha vez aqui a gente já vai encerrar a nossa live. Ô, Simon, eu quero agradecer a oportunidade de todos, né, da participação, da gente poder fazer esse alinhamento. Então, logo nós tenhamos mais informações, nós vamos utilizar esse mesmo meio de comunicação. Eu acho que é interessante porque talvez façamos no horário mais cedo, enfim, depois a gente vê com vocês qual o melhor horário para isso. Mas queria agradecer a participação de todos. Obrigado, Simon, obrigado, Gustavo, obrigado a todos que ajudaram a elaborar essa live aqui. Obrigado. Neca, obrigado. Também quero agradecer a equipe da Oxy, tá, que participou, o pessoal do comercial, o pessoal de suporte, Flávio, diretor técnico, referente à parte de TI também. Então, obrigado a todos. Gente, contem com a gente, estamos à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, dá o grito pra gente, tá bom? Forte abraço, um bom descanso a todos. Até logo. Até mais.